Muito bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa Manhã Viva. Como é bom estar na sua companhia todas as manhãs. O nosso tema de hoje vai ser sobre a Associação Portuguesa Amigos de Raul Folerot. A lepra é uma doença que acomete os mais pobres da nossa sociedade, aqueles que não têm acesso à água limpa e saneamento e aqueles que não conseguem obter a quantidade certa de calorias e nutrientes na sua dieta têm um sistema imunológico mais frágil e, portanto, são propensos à doença da lepra. Hoje vamos falar no programa com alguns elementos da Associação Portuguesa Amigos de Raul Folerot para nos esclarecerem sobre este assunto. Vamos estar à conversa com a Ana Margarida Azevedo, que é vice-presidente da APARF, e também a Sandra Figueiredo, que é secretária da mesa da Assembleia Geral da APARF. Mas antes de eu conversar com as nossas convidadas, já estou aqui ao lado de São José. Este ano é o ano dedicado a São José, um ano muito especial, porque São José é muito especial para toda a nossa Igreja. Ele que conduziu Nossa Senhora e Jesus e que foi o pai adotivo de Jesus e que lhe incutiu tantas coisas, tantos ensinamentos, que o educou e que deu a vida em prol desta linda família, a família de Nazaré. Vamos rezar então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Quero entregá-lo a si, à sua casa, à sua família, aos cuidados de São José. Entregar também todos aqueles que têm esta doença da lepra, para que São José os auxilie, os guarde e proteja. Todas as associações que lutam por esta causa, nós queremos entregar aos cuidados de São José. Ele que é o patrono da Igreja, ele que tanto nos auxilia, tanto providencia. E por isso quero convidá-lo a rezar a oração de São José feita pelo Santo Padre Papa Francisco em São João do Latrão, na solenidade da Imaculada Conceição da Bem-aventurada Virgem Maria, no dia 8 de dezembro de 2020. Vamos rezar todos juntos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria, a vós Deus confiou o seu Filho, em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco, Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado São José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, valei-nos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E hoje é dia de rúbrica e temos aqui uma pessoa que nos vai dar um pouco de bem-estar. Vai nos ajudar a fazer alguns exercícios em que vai ser orientada pela Marina, uma das professoras orientadoras do ginásio Organics. Vamos ver o que é que ela tem hoje para nós. Olá a todos, como é que estão aí em casa? O meu nome é Mariana Graur, eu sou licenciada em Desporto e Bem-Estar, tirei formação em Pilates, pós-graduação em Personal Trainer e neste momento estou a tirar um mestrado em Prescrição de Exercício e Promoção da Saúde. Também estou a trabalhar no ginásio Orgânico, que se situa no Hotel Lux, em Fátima. Ao longo do meu percurso académico e também a parte no terreno, no trabalho, apercebo-me o quanto é importante o exercício físico e cada vez mais é falado, ouço os meus colegas a recomendar, professores, nas redes sociais, televisões, toda a gente fala dos benefícios do exercício físico. No entanto, há tão poucas pessoas a fazê-lo. Porquê? Porque é que as pessoas escolhem o mais fácil. O ficar no sofá, por exemplo, é mais fácil do que ir dar uma caminhada. Okay? Exercício físico, muitas vezes, também vai muito mais para além de uma simples caminhada. Se nós queremos ter benefícios como o controlo do peso, o controlo da parte de quem tem, por exemplo, a pressão arterial alta ou colesterol, o exercício físico consegue ajudar a regularizar estes valores. Em muitos casos, conseguimos reduzir a parte da medicação ou mesmo deixar de tomar. Isso sempre, atenção, com a indicação médica, ok?
E, para além disso tudo, o exercício físico faz-nos sentir bem, faz-nos sentir melhores, mais ativos, com mais energia, melhora a autoestima. Isso tudo são só alguns dos inúmeros benefícios que o exercício físico nos proporciona. Mesmo assim, eu ainda me pergunto porque é que há tão poucas pessoas a fazê-lo. Tu aí em casa, já pensaste no número de desculpas que arranjaste para não te levantares do sofá e ires dar uma caminhada? Inscrever-te num ginásio, procurar um profissional que te ajuda a ser mais ativo. Porque durante o dia, durante a semana, durante o mês, ao longo dos anos, isso tudo vai se refletir na nossa saúde, na nossa qualidade de vida, de movimento. Praticando exercício físico, sendo ativo, conseguem melhor, uma vida com mais energia e cheia de saúde. Para já, não saiam daí, daqui a pouco vamos colocar isso em prática, tá bem? Vamos fazer um bocadinho de exercício físico. Até já! Obrigada, Marina, e agora vamos falar do nosso tema, Associação Portuguesa Amigos de Raul Falurro. E para isso eu tenho aqui as nossas convidadas, a Margarida e a Sandra. Sejam muito bem-vindas ao nosso programa. Obrigada. Obrigada pelo convite. Margarida e Sandra, antes de iniciarmos a nossa conversa sobre esta associação portuguesa, falem-nos um bocadinho de si, de cada uma, para as pessoas lá em casa conhecerem melhor. Obrigada. Eu sou a Ana Margarida, portanto sou gestora de formação, portanto, mas conheci a APARF através da minha mãe, que fazia as campanhas do Dia Mundial dos Doentes de Lepra nas escolas. E houve uma certa altura em que senti que tinha que fazer algo mais e ofereci-me para ser voluntária da APARF no país onde precisassem de mim. Na altura eu estava na faculdade, pediram-me para ir fazendo voluntariado lá enquanto fazia a faculdade e ir em missão só depois da faculdade. E depois, pronto, fui em missão para Moçambique durante 15 meses, onde trabalhei em várias áreas, mas principalmente com os doentes de lepra. E quando regressei, convidaram-me a fazer parte dos órgãos sociais, portanto, a continuar a pertencer à associação e a fazer parte dos órgãos sociais. Desde aí que tenho estado na direção, tanto primeiro como vogal, depois como secretária e agora como vice-presidente da APARF. Eu sou Sandra Figueiredo. O início da minha história é um bocadinho semelhante com o da Ana. A minha mãe foi fazer um donativo à associação e eu acompanhei. Lançaram-me o desafio se eu não queria fazer voluntariado. E assim comecei a fazer voluntariado na sede da associação. Fui conhecendo os projetos da associação. A uma dada altura achei que era pouco, queria fazer mais. E consegui, felizmente, e tive a oportunidade de ir 2 anos para Moçambique. No meu regresso, voltei para a associação, sou uma das colaboradoras da associação desde essa altura e já fui também da direção, quando não era colaboradora. Neste momento, faço parte da mesa da Assembleia da direção e sou uma das colaboradoras. Pronto. E é a minha história resumida. As mães são as grandes responsáveis por aquilo que vocês fazem hoje. É verdade. Nesta associação. É verdade. E responsáveis por essa experiência, que acredito que essa experiência de ter estado em Moçambique deve ter sido algo que mudou as vossas vidas. Completamente, completamente. E aí também eu comecei com esse chamamento, foi depois do Crisma. Comecei a procurar o que é que eu havia de fazer, o que é que havia de fazer mais. E fui começando com vários serviços na paróquia, onde sou cantora, onde sou salmista. E sou catequista, mas não me chegava. E depois foi no serviço aos doentes de lepra que eu encontrei aquele algo mais que eu queria naquele momento. E realmente é uma experiência completamente transformadora, porque vivemos uma realidade que não estamos à espera, vivemos uma realidade que nos enriquece muito também. Sim. Além de nós darmos de nós, sim, também recebemos muito, também aprendemos muito, crescemos muito. Eu fui com 23 anos e foi uma fase muito, muito bonita da minha vida.
Antes de tudo, o que é isto da lepra? Para quem está lá em casa. A lepra é uma doença que se transmite por um bacilo, que ficou conhecido com o nome de bacilo de Janssen, pelo médico que o descobriu. É uma doença que entra pelas vias respiratórias, portanto, que se transmite por gotículas e que afeta a pele e os nervos periféricos. Pronto, primeiramente faz apenas manchas na pele e quando começa a entranhar-se mais, começa a danificar os nervos periféricos, daí vermos mãos em garra, narizes caídos, pronto, são consequências daquilo que vai surgindo. É uma doença que tem vários tipos, mas nós normalmente costumamos resumi-lo em dois. Os paucibacilares, que são os que têm poucos bacilos, e os multibacilares, que são os que têm muitos bacilos. E só os que têm muitos bacilos é que, à partida, transmitem aos outros. Sim. E a maior parte de nós somos autoimunes. Se tivermos uma boa nutrição e uma boa higiene, somos autoimunes à doença da lepra. Países que têm essas dificuldades a nível nutricionais e da higiene, então são mais suscetíveis a esta questão da lepra. Exatamente. Daí que os projetos que a APARF apoia, muitos deles também serem na área da nutrição e da água potável, porque nós, trabalhando a parte da imunidade, de melhorar a imunidade das pessoas, estamos a trabalhar também na erradicação da doença da lepra. Porquê é que as pessoas escondem os sintomas e o que é que isso significa para elas, o ter esta doença? Assim, a lepra é uma doença milenar, portanto já vem de 1500 anos antes de Cristo e sempre foi uma doença de marginalização, de exclusão, porque como não se sabia como tratar e sabia-se que era contagiosa, a melhor forma de prevenir era isolar. E, historicamente, foi fazendo com que houvesse o estigma de lá vai, e na altura dizia-se mesmo, lá vai o leproso. Nós, hoje em dia, falamos o doente de lepra, não é? Eles até tinham um sino, sim, não era? eles tinham que avisar que estavam a chegar, que era para ninguém se aproximar. Pronto, daí, a partir daí, causar toda este preconceito, esta exclusão. E mesmo que se tentasse isolar as pessoas em leprosaria por uma questão de saúde pública, digamos, para não contaminar outros, a partir do momento em que eram isolados, sentiam-se excluídos da comunidade. E durante muitos anos foi isso que foi acontecendo. Hoje em dia já se tenta que um doente com lepra não se isole necessariamente da sua família, da sua comunidade, mas efetivamente era a única forma que na altura tinham de tentar controlar. O que é que acontece se evitar o tratamento? Se evitar evitar o tratamento, o que é que causa? Podem agravar as consequências. E leva à morte. E leva, assim, o que acontece é, portanto, a lepra começa por manchas, não é? Que não sentem, não têm sensibilidade e não ao toque, nem ao calor. E depois, se começa a entranhar e a ir para os nervos, lá está, começa os nervos a ficar rígidos. Danificados. E, por exemplo, uma mão sem sensibilidade por causa da lepra pode estar ao fogo e eles não dão conta. Acontecia frequentemente dizer-se que pessoas perdiam dedos, porque o pé não tem sensibilidade, está ali, um animal vem e começa a roer e a pessoa não sente e não tira dali o pé. Portanto, o não fazer o tratamento faz com que todos os sistemas nervosos vão perdendo as suas funções e depois pode levar a consequências graves, como amputação ou perda. Força, se quiseres completar. Havia a questão também da cegueira. Sim. E é um bocadinho completar aquilo que a Ana estava a dizer. É uma evolução que hoje em dia pode ser evitável, mas ainda há quem não saiba sequer que existe a medicação e começa exatamente nesse sentido. É que uma pessoa tem uma mancha, mas a mancha não lhe faz diferença, não é? Não causa dor. A pessoa só se apercebe que tem realmente um problema grave quando começa a ver a evolução da doença. Sim. E aí já é irreversível, quer dizer, há a medicação contra a doença, sim, mas a perda dos membros já é irreversível. Quando nós falamos da morte, já é um caso muito extremo. Avançado. Sim, é uma coisa muito extrema, sim.
O tratamento é com uma boa alimentação, uma boa... E existe, tanto foram descobertos os medicamentos que faziam o efeito, tanto a rifampicina, a dapsona e a clofazimina, que são dados em conjunto. É chamado o tratamento multidrogas, portanto, multidrug treatment, em que nos doentes com poucos bacilos, nos espaços bacilares, faz essa indicação durante 6 meses. E fazendo 6 meses certinhos, ficam curados. Os multibacilares fazem durante 12 meses. Pronto, normalmente eles tomam, por exemplo, quando nós fazíamos as concentrações de doentes de lepra, dávamos a medicação para o mês. A carteirinha trazia umas medicações, tanto o medicamento que eles tinham que fazer naquele dia, e depois tinha a medicação toda para irem fazendo durante o mês. Sendo certinhos, passam e não ficam com sequelas. Eu tive um dos alunos lá em Moçambique que eu lhe detetei as manchas quando lhe estava a dar explicações. Falei com ele à parte, comecei-lhe a dar o tratamento. 6 meses depois ele não tinha nada, nem uma pontinha de mancha, estava completamente curado. Portanto, se a pessoa for certinha a fazer o tratamento, passa. Sim. O problema é quando eles resistem, porque, como a Sandra dizia, não sentem. Tomar ou não tomar o comprimido, pouca diferença faz. Pois. E então, às vezes, desleixam. E aí é que está o erro. Nos países... Existem muitos países que têm... Sim. Infelizmente, sim. Nós recebemos os dados da OMS. O primeiro país onde existe mais de 110 mil casos novos, nós estamos a falar de casos novos, nós não estamos a falar num total, é a Índia. Logo a seguir temos o Brasil, com mais... Brasil, sim. O Brasil não trata a lepra por lepra. É Hansen. Sim. Por isso é que às vezes dizem que não há. Não, mas a lepra é Hansen. E existem mais de 20 mil casos por ano. E logo a seguir temos os países de África, em que temos no topo Moçambique, também alguns países da América Latina. A Europa realmente não tem números graves, mas posso dizer que os últimos dados que nós temos da OMS é que Portugal teve 6 novos casos. É verdade. Recentemente? Em 2019. Sim. Nós só iremos receber os dados de 2020 em setembro. Esta pandemia poderá agravar? Muito. Nós temos algum receio e posso falar exclusivamente de Moçambique, em Cabo Delgado, pelo aquilo que estamos a assistir. A Associação sempre apoiou muito Moçambique, apoiou sempre Cabo Delgado, porque sabemos que há bastantes números de doentes, e com esta questão dos refugiados e com a falta de água e de alimentação, nós temos muito receio que esses números venham a subir. Quem fala de Moçambique fala noutros países que estejam também em situações de guerra. Porque para eles a prioridade não é a pandemia. Claro. Não é? E aí é que está também a associação na dita prevenção, quando nós falamos na água e quando nós falamos na alimentação, porque a nossa preocupação é mais à frente, não é? Não é o imediato, mas evitar que estas situações se venham a propagar. No fundo, vocês fazem a promoção e a prevenção, Exato. que eu acho que isso é extremamente importante na nossa saúde. Toda a saúde deve ser promovida e preventiva. Os objetivos da APARF são esses mesmo, que trabalhar quer na sensibilização de que a lepra ainda existe, é verdade, e mesmo em Portugal ainda existe, embora em Portugal seja números reduzidos. Sim. É trabalhar na sensibilização, é trabalhar no tratamento e cura e é trabalhar muito, muito na prevenção. Até porque, e somos nós também a entidade responsável, digamos assim, por promover o Dia Mundial dos Doentes de Lepra em Portugal. Que é dia? Que é sempre o último domingo de janeiro. Então estamos quase. Estamos. Sim. Ia dizer alguma coisa? Ia dizer que, embora tenha havido vários estudos, ainda não existe uma vacina. Sim. Existe a cura, sim, mas não existe uma vacina. E o único modo que nós temos de prevenir a doença é exatamente da alimentação, da água e dotar as populações de uma boa, e de uma boa higiene. Sim. No fundo,
da prevenção desta doença. Sim. Sim. Por exemplo, quando nós fazíamos as concentrações, fazíamos e ainda hoje há quem esteja a fazer as concentrações dos doentes de lepra, nós muitas vezes levávamos para oferecer aos doentes sabão, sal, mantas. Isto porquê? Para já como um incentivo para eles virem buscar o medicamento. Porque Sim. como aquilo não sentem, também não sentiam necessidade do medicamento. Já como incentivo sabiam que vinham buscar um medicamento e vinham buscar um presente. E depois, porque ajudava a melhorar a sua higiene, Sim. a taparem-se do frio e a protegerem-se também dos animais à noite. Portanto, eram coisas que ajudavam na sua nutrição, na sua higiene e ao mesmo tempo serviam como incentivo para eles virem buscar o tratamento para fazer o tratamento. Estratégias para que Sim. a doença seja cada vez mais erradicada. Não é? Exatamente. E o nosso programa, a nossa primeira parte do programa, atenção, já chegou ao fim. Vamos ficar com o vídeo e já voltamos para a segunda parte. Estamos na segunda parte do nosso programa Manhã Viva. Seja muito bem-vindo, se não esteve na primeira parte, mas olha, quero lhe dizer que o tema é muito interessante. Estamos aqui a falar da Associação dos Amigos de Raul Falorro. Temos a Margarida, que vai falar aqui connosco, e a Sandra, que estão aqui em estúdio. Mas antes de conversar com elas, vou ler aqui uma frase do Santo Padre Papa Bento XVI. Papa Emérito. Impulsionado pela caridade para com o próximo, Raul Falorro dedicou a sua vida a cuidar de pessoas com hanseníase nos locais mais remotos do planeta, promovendo, entre outras coisas, o Dia Mundial contra a Lepra. Quem é o Raul Falorro? Raul Falorro foi um grande humanista. Ele era formado em Direito, poeta, jornalista, e desde cedo que ele teve o bichinho de ajudar os outros. Ele, na altura dos seus 12 anos, já fazia campanhas em prol dos mutilados de guerra. Isso era uma coisa que já vinha dele desde mais novo. No exercício da sua profissão como jornalista, uma vez no Niger, teve a oportunidade de conhecer os doentes de lepra e conheceu da pior forma. Teve um furo no pneu, não é? E enquanto o motorista estava a tentar arranjar o carro, Raul Falorro apercebeu-se que havia pessoas escondidas atrás de arbustos e perguntou ao motorista quem eram aquelas pessoas. E mesmo a nível pejorativo, ele disse, são leprosos. E Raul Falorro disse, então, mas são doentes? Não, são leprosos. E disse, então, mas recebem tratamento? Insistia Raul Falorro. Não, são leprosos. Ou seja, isto era o modo que eram vistos esses doentes. Não é? A partir daí, Raul Falorro ficou tão chocado com o que viu e que quis se informar o máximo possível em relação à doença. Deixou a sua profissão e dedicou toda a sua vida em prol dos doentes de lepra, para exatamente sensibilizar a população que havia doentes sem tratamento e que havia pessoas que eram tratadas como animais, ou pior ainda, não é? Que não estavam a ter a atenção que deveriam. Visitou imensas leprosarias pelo mundo fora, esteve inclusivamente em Portugal, no Revisco Pais, que era a leprosaria em Portugal, na Tocha, por duas vezes, tudo para chamar a atenção para esta causa e para estas pessoas. Raul Falorro foi a primeira pessoa que, sem qualquer tratamento, porque não havia tratamento na altura, abraçou e apertou as mãos a muitos doentes de lepra, o que era escandaloso na altura, porque achava-se que era uma doença muito contagiosa. E ele veio provar exatamente o contrário. Isto não é contagioso e é preciso abraçar e acarinhar estas pessoas. Raul Falorro tentou despertar a atenção de vários líderes e fez o pedido à ONU para que então fosse instituído o Dia Mundial dos doentes de lepra, para que nunca se esquecêssemos que existem estes doentes. Nós vamos celebrar este ano, a 31 de janeiro, a pedido de Raul Falorro. Sim. Raul Falorro faleceu sem nunca ter tido lepra, sem nunca ter tido qualquer problema nesse sentido. Porque também é importante
ter um estilo de vida saudável. Exatamente. Tendo um estilo de vida saudável, uma boa nutrição, uma boa higiene, Certo. aí não tem como contrair a doença. Sim, estima-se que cerca de 95% das pessoas são autoimunes. Sim, portanto, exato. daí o tocar, o abraçar, o estar não é assim tão arriscado. É mais o conviver constantemente com alguém com a doença e essa pessoa que está a conviver, se ter fracas condições de saúde, é que promove. Agora, Raul Folró esteve, abraçou, acarinhou a sua esposa com ele também nas viagens todas e nenhum deles teve a doença, Sim. nenhum deles contraiu a doença. Foi uma família que abraçou, não digo abraçar a doença só apenas, mas abraçou os doentes. Sim. E que mudou a visão do mundo para Sem com dúvida. esta doença. Muito, porque Raul Folró tinha uma grande influência, porque ele, com a profissão que tinha, portanto, de jornalista e como formado em Direito, ele tinha uma rede de conhecimentos muito grande e conseguiu espalhar a palavra através dos seus amigos, através das suas redes de influência. E foi assim que conseguiu dar a conhecer ao mundo que existiam estas pessoas, que esta doença existia, que esta doença precisava de ser tratada e que conseguiu convencer muita gente com ele a abraçar esta causa. Eu, desde criança, que ouço falar desta associação, lembro-me bem nas escolas, no colégio onde eu estudava, que os professores incentivavam a este dia, celebrava-se também o dia, era muito forte Sim, na sim. altura, não sei como é que estão agora as escolas em relação a isso, mas lembro-me que eu levava sempre um mielheiro e que os meus pais até trabalhavam num restaurante e punha-se lá um mielheiro para que as pessoas pudessem ajudar a associação. Então foi um homem que esteve num tempo em que não haviam redes sociais, nem esta facilidade de comunicação, mas que isso não foi impeditivo, ele conseguiu chegar a tudo e a todos. Exatamente. E ele foi fazendo vários comunicados e vários apelos. Por exemplo, nos seus 60 anos, o que ele pediu de presente aos seus amigos eram as 60 velas para uma ambulância, para o serviço. Ele foi tendo várias estratégias de cativar a sociedade. Sim. Instituiu, por exemplo, a Hora dos Pobres. É uma coisa que nós, se formos a ver agora, parece uma coisa tão simples, mas foi a ideia dele, nós pensarmos quanto é que custa uma hora minha de trabalho e vou doar o valor dessa hora para os pobres. Não por simplesmente pegar numa nota e doar, não, é uma hora minha, é eu saber que uma hora do meu trabalho eu estou a abraçar os pobres. Sim. É diferente, é dar um sentido às coisas, não é dar por dar, é dar porque também dou a mim próprio, também Exato. dou o meu tempo. É o meu trabalho, é o meu esforço, é o meu suor que está ali naquele bocadinho. Exatamente. Foi ele que instituiu essa Hora dos Pobres. E existe até hoje. E existe. Sim. Nós Ai, que giro. continuamos a celebrá-la. Este ano a Associação faz 34 anos. Quantos projetos já apoiaram e quantos países já atuaram? Nós já apoiamos perto de 250 instituições, penso eu, cerca de 1.900 projetos, num total de cerca de 19 milhões de euros. Isto no total dos 34 anos. Temos muitos parceiros, diria assim, de longa data, ou seja, alguns projetos, algumas instituições que vamos apoiando com regularidade. Temos outros projetos novos, há projetos que surgem num ano, no outro ano surgem outros. E vamos apoiando todos os anos várias instituições, vários projetos em quase todo o mundo. Temos um maior foco em África, é verdade, mas apoiamos projetos em quase todo o mundo. A vossa identidade, missão, objetivos e valores, em que assenta a vossa associação? Portanto, a nossa associação é mesmo focada nas ações de sensibilização para a doença da lepra, portanto, ou seja, que ainda existe, para ações de prevenção e tratamento da doença da lepra e a celebração do Dia Mundial dos Doentes de Lepra em Portugal. Como é que vocês, neste tempo de pandemia, se reinventaram?
Bem, além de termos que reinventar a forma dos colaboradores que temos, portanto, nós trabalhamos muito como voluntários, portanto, eu sou vice-presidente e todos os membros da direção e dos órgãos sociais são voluntários, Sim. mas nós temos alguns funcionários colaboradores. que assumem o trabalho diário. Pronto, tivemos que nos reinventar aí com os ajustes das horas, com os trabalhos em espelho, tudo isso. Depois, em termos da associação em si e das angariações de fundos, por exemplo, nós aí temos que dar uma volta. Por exemplo, este ano, no Dia Mundial dos Doentes de Lepra, possivelmente não vai haver peditórios de rua como havia antigamente. Sim. Portanto, estamos a criar já uma nova forma, por exemplo, através do MBWay ou donativos através do multibanco. Portanto, temos que apelar a outras formas. Puxar cada vez mais pelas redes sociais, efetivamente. Hoje é uma força. E tentar chegar às pessoas de outra forma. Nós temos meios de comunicação que nos ajudam a isso, portanto temos os nossos jornais que saem. Que estão aqui, não é? Exatamente, cada vez que saem temos bastantes pessoas que nos enviam comunicações a dizer gostei, ou quero participar neste projeto, ou quero saber mais sobre aquilo. Portanto, pessoas que comunicam connosco, portanto sabemos que tem visibilidade. Temos o nosso site de internet, o Facebook, as redes sociais, onde vamos comunicando com as pessoas através daí e agora nesta altura com menos contactos físicos cada vez mais. Quais são as campanhas que estão em desenvolvimento neste momento? Neste momento está o Dia Mundial dos Doentes de Lepra, Sim. não é? Que é a grande celebração da associação, é exatamente a sensibilização para a causa que existe, que a lepra ainda existe, que é possível curar. Sim. E que também conseguimos prevenir com os meios certos, não é? Conseguimos fazer essa prevenção e evitar que os números aumentem, como temos vindo a ver todos os anos. Infelizmente ainda não saímos dos 200.000 novos casos por ano. E é essa a nossa celebração neste momento, é o nosso foco, são mesmo os doentes de lepra e tudo o que temos à nossa disposição para cuidar deles. Sim. A nível de ajudas, é só financeira ou recebem alimentos não perecíveis, não é? E roupas? Como é que funciona? Já temos tido pessoas que fazem doações, às vezes de roupas, que às vezes aproveitamos até para enviar para outros países, mas não é o nosso foco. Não é o nosso foco. O nosso foco, efetivamente, é ajuda monetária que depois nos permite apoiar os projetos. Sim. Quando apoiamos os projetos, apoiamos de formas muito concretas, portanto, sabe-se exatamente para o que é. E apoiamos projetos para doentes de lepra, para outras causas de marginalização social, como diria a Raul Folro, as lepras e as outras lepras. Sim. E apoiamos coisas concretas. As pessoas que nos pedem os projetos mandam-nos os orçamentos e nós, daquele orçamento, dizemos apoiamos os medicamentos, apoiamos a formação de enfermeiros, dizemos quais são as rubricas que fazem parte dos nossos fins estatutários, não é? E dos nossos objetivos, e são essas que nós apoiamos diretamente. Também temos tido, em alguns anos, voluntários que vão diretamente para o terreno, como fui eu, como foi a Sandra, como foram vários outros voluntários. Não só para a África, mas para qualquer parte do mundo? Sim, conforme os projetos que temos e que apoiamos, pronto, nós não enviamos a pessoa para um sítio qualquer onde não tenha apoio. Com não é? certeza. Enviamos para os projetos que temos. A maior parte tem sido África, mas efetivamente há outros projetos onde às vezes podemos ter também voluntários a colaborar. E tem muitos voluntários? Neste momento temos a Estrela. Em Cabo Delgado, portanto em Moçambique. Neste momento não é a única que temos, mas na altura em que eu e a Sandra estivemos, nesses anos, fomos uns 6 talvez de seguida que estivemos em Moçambique. Então podemos fazer aqui um desafio a quem nos está a ver
de, porque não, se sente esse chamamento, não é? Porque também não se pode, quem não tem esse chamamento também não sei se é o melhor, mas de abrir o coração a fazer esta experiência, porque não, acho que seria muito interessante. E quem quiser fazer voluntariado, como é que pode fazer? Contacta-nos por telefone, por e-mail, como seja. Sabem o telefone? Nós temos a administracão@aparf.pt Pronto. e deverá colocar todas as questões para esse mail. Okay. Nós telefone, tínhamos eu algumas... sei de cor também, 218-520-520, acho que é. É isso. Nós tínhamos algumas candidaturas antes do início da pandemia. Ainda houve quem fizesse o curso, porque antes de ir é feito um curso de leprologia. Claro. E ainda chegaram a fazer esse curso, mas entretanto surgiu a situação da pandemia e ficou tudo em stand-by. Não ficou negado, ficou em stand-by. Quem quiser ajudar a vossa associação, quem quiser apoiar, não sei se tem benfeitores. Temos alguns benfeitores. Sim, como é que a pessoa se pode tornar benfeitora? Como é que a pessoa pode apoiar a vossa associação? Sim, para já pode se tornar associado. Sim. A cota são apenas 12 euros por ano. Pode se tornar associado, passa a receber o nosso jornal e a receber toda a informação. Pode fazer um donativo nesta altura do dia Mundial ou em qualquer outra campanha que vamos fazendo. Recebemos também, por exemplo, heranças e legados, também de vez em quando também temos algumas coisas desse género. E pode participar na Hora dos Pobres também e doar uma hora do seu trabalho para esta causa. E que deve ser muito gratificante podermos dar uma hora do nosso trabalho para ajudar uma causa tão bonita. E lembre-se que a sua ajuda ela vai se transformar em medicamentos, em alimentação, em produtos de higiene para ajudar todas estas pessoas que, em pleno século XXI, sim, esta doença ainda existe, ela é real e pode bater à nossa porta. Estejamos atentos e ajudemos esta associação a fazer esta promoção e esta prevenção desta doença, a lepra. Vamos agora ver acompanhar a Mariana, já me ia enganar no nome, ia lhe chamar Marina, a ver quais são os exercícios que elas têm para nos mostrar. Vamos todos aqui exercitar para que cada dia mais possamos ter um estilo de vida saudável. Muito bem, bem-vindos de volta. Vamos fazer alguns exercícios e para eles vamos precisar simplesmente de uma cadeira, está bem? Eu tenho aqui 2 halteres, mas podem ser 2 garrafinhas de água ou 2 kg de arroz, um em cada mão, o que tiverem mais perto, está bem? Para outro exercício vamos precisar de uma parede, simplesmente para apoiar aqui um bocadinho, está bem, as mãos, que seja mais confortável para vocês. Roupa confortável e vamos começar. São exercícios simples, fáceis, que todos conseguem fazer em casa, está bem? Vamos ter em conta alguns feedbacks que eu vou dizendo, ok? Então, braços esticados para manter os ombros aqui bem encaixados, peito aberto e vamos só sentar e levantar, ok? Vamos repetir 10 vezes o movimento e a seguir intercalamos com o outro. Aqui no agachamento é importante fazer força no abdominal, contrair bem na subida, está bem? Os joelhos não devem passar muito a pontinha dos dedos dos pés, por isso tem que colocar bem confortável. Muito bem, só mais uma. Excelente! O próximo exercício, vamos precisar das garrafinhas de água ou do arroz, o que tiverem aí mais perto, e podemos fazer este exercício sentados ou em pé. Escolhem a opção mais confortável para vocês, está bem? Então, ombros bem encaixados, pode ser ligeira flexão dos joelhos, está bem? Seguramos bem aqui os vossos objetos e podemos começar. Trazemos aqui para cima e desce de forma controlada. Deita o ar fora quando fazermos força. Só. Muito bem. E desce. Tenta manter os cotovelos junto ao corpo.
e controlar o movimento. Inspira quando os halteres sobem e expira quando eles descem. Ao deitar o ar fora, é importante que contraia o abdominal, puxando o umbigo para dentro. Isso mesmo. Só mais uma. Excelente. E desce. Ótimo. Esses foram os primeiros exercícios. Combinamos, está bem? Os próximos dois, vamos fazer os lunges e flexões. Vamos usar a cadeira como o nosso apoio, está bem? Nesta posição, damos um passo atrás. Muito importante, o pé de trás ficar em pontas e este pé estar bem assentes no chão. O joelho da perna de trás vai fletir, mas este aqui não pode avançar para a frente, não quero ninguém nesta posição, ok? Certinho, desce, sobe, vem à frente e troca de perna, ok? Aqui. Quando sobe, quer que o calcanhar empurre o chão, faz força e levantou. Isso mesmo. Desce, sobe. Aqui pode ser mais fácil fazer só isto, mais difícil afundar mais. Cada um vai escolher a opção que se sente mais confortável a fazer. Só deita o ar fora, que é quando fazemos força. Só mais este. Ótimo! Já está. Vamos deixar as pernas descansar. Vamos passar para os membros superiores. Aqui, na nossa parede, neste caso é um espelho, se vocês tiverem um espelho que consigam ver o vosso movimento, é mais fácil porque ajuda a corrigirem as vossas posturas. No exercício, uma boa postura é fundamental. Evita lesões e consegue tirar o proveito máximo do exercício. Muito bem. Precisamos da parede, colocamos as mãos, damos um passo atrás, os pés aqui podem ficar em pontinhas e nós aproximamos do espelho, tendo o corpo direitinho, ok? Temos que ter o abdominal bem forte, bem contraído, para conseguirmos aproximar e afastar sem sentirmos desconforto nas costas, ok? Se está muito fácil, podem dar um bocadinho mais atrás, ok? Aqui. Se está muito difícil, avança um bocadinho e continua, ok? Se sentirem alguma dor em algum exercício que não é normal, cada um conhece bem o seu corpo e já conhece as dores que são normais, aquelas dores do exercício ou as dores de se sentir a trabalhar. Se for uma dor diferente, têm de parar, tá bem? E procurar um profissional que vos ajude a executar bem os exercícios. Ótimo! E alivia. Se sentirem alguma tensão nos pulsos, podem rodar um bocadinho, alongar para um lado, para o outro. Isso mesmo. Muito bem. Vamos fazer mais um conjunto de exercícios, duas combinações. Continuamos com o apoio da cadeira, ok? E vamos afastar uma das pernas. Vamos trabalhar sempre com a mesma agora, ok? 10 vezes. Afasta, junta. Se tiver a ser muito difícil, quando volta, podem apoiá-la no chão, ok? E apoia. Ou então, não toca com esse pé no chão. Só afastar e juntar. E a força toda está no pé que está totalmente apoiado. Muito bem. Troca. Afasta e junta tudo igual, mas com a outra perna. Controla a respiração, que é fundamental. Então, nestes tempos de pandemia, respirar tem que ser profundo. De manhã ou antes de dormir, façam a inspiração e a expiração completa. Mais uma. Ok. Alivia, descansa um bocadinho. E
agora com os dois pés juntos, sobe em pontinhas dos dedos dos pés e volta. Sobe, tenta que a cadeira seja só um apoio, não faça muita força, senão o exercício não tem o proveito total, está bem? Não conseguem retirar o máximo, o que nós queremos. Neste momento estamos a trabalhar os gêmeos. Sobe e desce. Os ombros estão cá em baixo. Manter uma boa postura. Mais um e desce. Muito bem. Alivia. Muito bem, obrigada por terem estado connosco. Esta foi a nossa rubrica de exercício físico, está bem? E espero por vocês numa próxima. Tchau, tchau! E estamos quase a chegar ao fim da nossa segunda parte, do nosso programa Manhã Viva. Acredito que aí em casa tenha ficado mais bem informado e acredito que se calhar se havia aí algum preconceito, acredito que ele caiu por terra a partir desta explicação que tanto a Margarida como a Sandra nos vieram trazer. E quem sabe não surgirá daí de casa um novo benfeitor ou alguém que possa apoiar esta associação. Seria muito bom que isso acontecesse. Sandra, Margarida e Sandra, uma mensagem final para quem está lá em casa. Bem, para já, é verdade, a lepra existe, mas nós podemos tratá-la, nós podemos curá-la. Ajudem-nos a ajudar. Sim. Porque, efetivamente, os doentes de lepra não são pessoas diferentes de nós, são pessoas como qualquer um de nós que devem ser respeitados, que devem ser amados e que devem ser tratados. Amar não é dar, mas partilhar, dizia Raul Fulro. E é esta a minha mensagem, que acho que resume o que nós pretendemos fazer. É Sim. partilhar um pouco de nós para ajudar quem não tem. E ficamos aqui com estas belíssimas mensagens, que nós possamos partilhar e amar a cada dia mais o nosso próximo, aquele que não tem acesso ao alimento como nós temos, não tem acesso à higiene como nós temos, graças a Deus, e que às vezes com um bocadinho, aí lembro-me daquela passagem da viúva, que deu só aquele bocadinho, mas aquele bocadinho fez a diferença. Estamos quase mesmo a chegar ao fim do nosso programa e eu quero agradecer a toda a família Canção Nova que ajuda esta obra, que colabora com esta obra e que apoia esta obra de evangelização. É graças a si que programas como este chegam até a sua casa e podemos divulgar o excelente trabalho que uma associação como esta realiza. Por isso também estendemos a nossa mão e pedimos a sua ajuda para que você continue a colaborar com a comunidade Canção Nova para que a evangelização possa acontecer. Seja um evangelizador connosco. Ajude-nos a levar a palavra de Deus aos confins da terra para que homens novos e mulheres novas possam ser formados, bons e honestos cidadãos. E assim me despeço com muita alegria no coração. Que Deus o abençoe. Até o próximo programa, se Deus quiser.